Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, bióloga, mestre em educação ambiental, e tenho uma página no Face que proporciona atividades voltadas por meio da sustentabilidade. Se chama Educa Ambiental. Ela agora está no YouTube também, onde eu publico esses vídeos. Hoje a gente está aqui com mais uma oficina ambiental durante a quarentena, todo domingo às 5 da tarde, muitas vezes com convidados. Semana que vem nós vamos ter uma convidada muito especial, vai nos ensinar a fazer pequenos passos no crochê, né? Os primeiros passos, com um material também que é reutilizado, que é com sobra de malhas. Então se preparem para a semana que vem, que vai estar bem legal. A Elis Mender, e depois durante a semana eu publico para vocês. Hoje a oficina traz uma curiosidade, né? É a primeira vez que eu vou fazer também. Eu vou fazer aqui ao vivo. Nunca fiz, e então se der alguma coisa errada, o vaso compostor, acredito que seja uma técnica simples. E o material também, todo eu tinha em casa. Pode ser usado um tonel de água, uma garrafa PET, um vaso de plástico. O importante é que a gente vai fazer furos nele, né? Então, um material que possa ser furado. Ou furar com algum material cortante. Eu tenho aqui, já tá ligado na tomada, o ferro de solda, que é mais fácil, né? Já vou usar ele daqui a pouquinho. Que mais que a gente precisa de material? Resíduo orgânico para fazer esse vaso compostor. Então ele vai ser, a proposta é que ele vai ser uma composteira. E depois de 2 semanas que ele ficar com esse material aqui, a gente vai poder utilizar ele como um vaso, né? Então vamos plantar o que quiser, flor, tempero, chá, tá? Por isso que hoje então não vai ser plantado, a gente vai fazer. Que nem quando a gente fez os incensos caseiros, que deixa 2 semanas secando para depois queimar, né? E utilizar. O vaso compostor é a mesma coisa. A gente faz ele, deixa ele descansar 2 semanas e depois então que se vai fazer o plantio da muda. Então vamos lá. Eu já fiz um furinho aqui e agora é só a gente fazer o contorno com a tesoura. Pessoal que tá chegando, bem-vindos. Eu sempre gosto, depois que a gente corta, a primeira vez faz o arremate, né? Pra não ficar nenhuma pontinha. Todas essas oficinas que eu faço aqui na live, no Instagram, elas podem ser replicadas em escolas. No momento que a gente tá vivendo essa pandemia, pode ser por WhatsApp, né? Me mandem mensagens no privado, que eu mando o WhatsApp para vocês e a gente pode marcar as oficinas no privado, tá? Em meio virtual. Estamos aqui então com o nosso vaso compostor e agora a gente vai começar a fazer os furos, que a partir do momento que o resíduo orgânico começa a se decompor, ele vai soltar um gás, né? E esse gás então vai ter por onde sair, tá? Decomposição elimina. Então os furos têm que ser grandes. A gente consegue aqui com, ó, mais ou menos 1 centímetro, um furo bem, tá dando pra ver? Tá? Mais ou menos assim que um dedo, assim, grossura de um dedo. Com esse material aqui, eu acho bem bom de trabalhar o plástico PET com ele. Faz rapidinho.
Os furos a gente tem que fazer no início, depois que colocar o resíduo não dá, né? Então tem que ver bem para não fazer poucos furos, porque depois, se quiser fazer mais furos, vai ter que tirar o resíduo, tá? Eu recebo bastante sugestões, tô adorando. Quero agradecer todo mundo que participa, que manda mensagem, que elogia, que dá sugestão. As oficinas ambientais estão crescendo muito e tenho certeza que é com a participação de cada um. Os convidados, as convidadas, até agora só as convidadas participaram, né? Já falei que eu já convidei um amigo da Venezuela, mas eles estão com pouca energia, interior da Venezuela que ele mora. E ele só tem 5 horas de energia lá, não pôde aceitar o convite. Pessoal do Rio de Janeiro, a gente tem bastante pessoas que participam no Rio de Janeiro. Quero agradecer muito. Já fiz contato com uma segunda convidada do Rio. Ela aceitou, a gente vai fazer, a proposta é fazer tinta caseira. Tá, eu acho que tá quase, tá dando pra ver, a gente faz bastante furo, tá? Como é a primeira vez, eu não tenho ideia se esses furos, né, como é que eles vão se comportar depois, como é que vai ser o composto. Então, assim, tô fazendo a olho, mais ou menos, eu sou muito de fazer tudo a olho, é meu jeito. Mas daí vai sentindo, no próximo que eu for fazer, eu já vou saber se eu faço menor, se eu faço maior. Tá? Eu acho que tá bom. Eu vou desligar aqui. Pronto. E agora, a gente vai usar um material que todo mundo tem. Já fiz até uma oficina com a Mônica aqui, né? De sucata, de rolinho de papel. Só que aqui a gente vai picar. Esse material aqui é carbono. E a gente vai utilizar como o material orgânico seco. Então, a primeira camada vai ser de material orgânico seco. Eu não vou ficar aqui picando, né? Senão a gente vai ficar um tempão picando. Mas é importante, quando for colocar, picar. Eu já fiz esse trabalho antes de entrar aqui com vocês. Guardanapo que esteja limpo, pode utilizar. O papel da embalagem do ovo, né? Então, foi o que eu piquei aqui, eu tinha bastante. Tem também, quando aponta o lápis, né? Aquela sobra do lápis. Saco de pão. Tá? Então, todo esse material pode ser usado como material orgânico seco. Porque aqui que é o apartamento, por exemplo, a gente não tem folha seca de varrer o jardim, serragem é difícil de conseguir. Então, esse material que a gente tem já diminui o resíduo, né? Que seria colocado fora no lixo. E a gente vai, então, reutilizar para fazer o plantio no vaso compostor, tá? Mais um pouquinho. E agora a gente vai fazendo camadas. Então, a primeira camada de seco tá pronta. E eu vou pegar o molhado, o orgânico molhado. Qual é a ideia? Picar sempre também, tá? Então, se não conseguir picar com a mão, pega uma faca e pica antes de colocar. Tá? Cascas, o que vai aqui, né, de orgânico? Folhas de legumes, cascas de frutas, cascas de legumes. Olá, Cláudia, bem-vinda. Casca de ovo. Sempre quebra bem, não esquece de quebrar. Tá? Então, aqui eu tenho os resíduos.
Já fiz uma camada de material seco. E agora, a de material orgânico molhado foi. O que a gente põe um pouquinho junto? Um pouco de substrato, tá? De terra ou de composteira, ou material da composteira, adubo, ou terra mesmo de jardim. E a gente vai fazendo as camadas, vai intercalando. O que é legal de colocar também? Deixa secar, depois que fez um chá, o saquinho. Pode rasgar, né? Se não quiser, não precisa. E coloca no vaso compostor, ó. Se quiser, abre ele. Vai sair o chazinho seco. Tô vendo pra ver se aparece nesse fogo. Ou pode pôr ele inteiro mesmo, deixa secando, né? Pra ser material seco. Mas então, uma camada de material seco, intercalando. Vamos botar aqui mais material seco. Embaixo é bem importante ter bastante material seco, porque vai escorrer o líquido, né, o chorume da decomposição desse material todo. Então, no fundo, quanto mais material seco, melhor. E depois, para molhar, vai sentindo como é que vai estar esse vaso compostor. Eu já, só para explicar, a Cláudia já tinha feito os furinhos, tá, ao redor dele, ó. Esse é o detalhe, para deixar o material respirar ao longo das camadas. A gente coloca, então, a terra, o composto, ou o composto da composteira, e vai fazendo uma mistura, né? Borra de café. Eu tenho aqui a borra de café sem o filtro, mas se tiver o filtro, pode colocar, que é papel também, tá? Essa borra aqui já tá seca. E vai intercalando, então, com papelão picado. E é simples assim, né? Está quase pronto o nosso vaso compostor. Então, eu já tinha feito uma oficina de mini composteira pra gente ter em casa, em caixas de sorvetes. E agora essa técnica nova, eu conheci pelo Face. Agora eu vou botar uma camada de resíduo orgânico mais molhado. No Face do pessoal de Lages, tá? Ó, deixa eu ver o que eu tenho aqui. A espiga de milho já tá meio seca, mas ainda tá um pouco úmida. Então eu vou intercalar ela com material seco também. Casca de ovo, lembra de quebrar bem. Tudo que a gente botar, aliás, a espiga eu vou dar uma cortadinha, porque é tudo picado, tá? Pra facilitar a decomposição, né? Eu não sei se dá pra pôr minhoca nesse tipo de técnica. Pra mim ela é nova ainda. Dá pra até fazer pra testar se dá com minhoca californiana. Mas como é todo furado, provavelmente, talvez ela fuja, né? Tem essa possibilidade. Então é mais indicada a minhoca californiana pra composteiras fechadas, pra minhocários, né? Ó, como é que tá ficando as camadas. Vou botar mais um pouco de substrato. Então, eu conheci como vaso compostor técnica de Lages. Lages ali em Santa Catarina. Não conheço o pessoal. Sigo a página deles no Instagram. Se vocês quiserem procurar, só colocar por esse nome mesmo, assim, ou na internet, no Google, né? Vaso compostor. Acredito que encontrem eles. Técnica Laje. E vai colocando. Vou aproveitar, hoje é Dia dos Pais. Domingo passado, né, Cláudia? A gente fez uma live de sugestão de presente para o Dia dos Pais. Ficou linda, um coração de chaveiro com embalagens plásticas com a técnica da Cláudia. Oi, Prof. Mônica, tudo bom? Bem-vinda.
Já fiz uma propaganda aqui que eu te convidei para nos ensinar a fazer tinta caseira e que tu aceitou, né? Então, muito obrigada. E eu tava falando aqui então, Feliz Dia dos Pais. Domingo passado, a Cláudia e eu estávamos trabalhando aqui, sugerindo, né, presentes de dias pros pais. Então, espero que estejam curtindo com seus filhos em casa, do jeito que dá, os pequenos, as crianças, né? E os grandes adultos também no virtual, né? Do jeito que a gente pode. Ou aquele abano de longe, uma visita curta. Eu fiz uma visita curta pro meu hoje. Dei o cotovelo com cotovelo. Tá difícil, né, gente? Mas é o jeito, pro bem de todos. Enquanto tiver quarentena, todo domingo 5 horas estamos aqui, tá? A Educa Ambiental vai estar no YouTube com as oficinas, aqui com a live. Bem-vindos os que estão entrando, boa tarde. Então eu vou mostrar, ó, fiz os furos primeiro, ó os coraçõezinhos. Esse aviãozinho, gente, não sei se vocês conhecem que tem aqui, é para vocês durante a live mandarem para os conhecidos, né? Convidem o pessoal que vocês sabem que curtem essas técnicas ambientais e mandem o convite ao vivo, vai e a pessoa pode participar, tá? Então esse vaso compostor, ele tem os furos, eu fiz com essa ferramenta aqui, mas dá pra fazer de várias formas, né? Esquenta um prego, faz o furo. E eu fui colocando, então, camadas alternadas de material seco, né? De papel carbono, que é esse papelão, papel de pão, de caixa de ovo. E vai intercalando com o material orgânico, né? Botei casca de abacate, casca de ovo. Tem uva aqui, ó. Vou botar agora, fazer uma última camada com uva. Ficou velha. Com guardanapo, mais ou menos limpo, né? Ó, as uvas. Vai juntando o da banana, o cachinho da banana. E vai sentindo assim, né? Não põe tanta matéria orgânica molhada para justamente não chamar aquelas famosas mosquinhas, né? Que incomodam. Então, procura pôr mais material seco, sempre picando, seja o orgânico molhado ou seco, sempre picadinho. Vai facilitar a decomposição. Quem que vai decompor aqui, que eu não tô botando minhoca, né? Na natureza, os decompositores são os fungos e bactérias. A minhoca, ela só é ela acelera o processo, ela é uma facilitadora da decomposição. Mas quem faz mesmo são os fungos e bactérias, e são eles que vão agir aqui. Agora eu vou virar, então, tudo que sobrou do substrato. E vai ficar descansando esse vaso compostor durante 2 semanas. Ele não tá pronto para ser utilizado ainda, tá? Então, durante essas 2 semanas ele vai baixar, né? E a gente vai vendo como é que ele vai se comportar. E daí sim ele vai estar pronto para o plantio. Daí pode colocar uma flor, um chá, uma hortaliça, né? Um tempero, manjericão, alecrim. Vai fazer, Prof. Mônica. É o meu primeiro. Estou apaixonada por essa técnica. Achei incrível, porque aqui no prédio a gente tem uma composteira, aliás, mais de uma, mas elas não dão conta. Tem um mini composteira aqui em casa, não dá conta. É muito material que a gente produz orgânico, né? E então, assim, isso aqui é incrível, porque eu fiz com tudo que tinha em casa, né? E pronto, né? Então, assim, eu já gosto de sair dando lembrança para todo mundo. Então, esse aqui já é uma outra lembrança, né? Já pode dar a planta já com o material decomposto,
num vaso que depois pode ser reutilizado, porque, né, os furos vão continuar. Então, a pessoa que ganhar pode usar o seu vaso compostor para fazer uma nova compostagem. Foi um prazer, então, mais essa oficina com vocês, dividir esse momento, esse domingo, né, com vocês. Muito obrigada para quem entrou ao vivo, obrigada para quem vai assistir depois. Que se repliquem essas oficinas, né, porque nesse momento que a gente tá vendo o quanto é importante cada um se ajudar, né, um ajudar o outro, cada um fazendo a sua parte, tá? Acredito que a minha um pouquinho é isso, todo domingo aqui às 5. Mônica, de nada, eu que agradeço e te espero então pra gente combinar a data da nossa live aqui juntas, né? Vai ser um prazer. A Elisa, então, domingo que vem, durante a semana eu coloco o post pra vocês. Assim que fizer, te mando o resultado. Obrigada, vou adorar, Mônica. E quando eu plantar também, daqui 2 semanas, mostro pra vocês como é que vai estar o vaso compostor, tá? Combinado? Até o próximo domingo, 5 horas. Um beijo, boa semana pra todos. E mais uma vez, feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aí nos assistindo, né? Que estão nas suas casas fazendo a sua parte. Tchau, tchau, gente!